Para o passo a passo do nosso kit Spa Crochê, nós vamos estar utilizando a linha amigurumi. Na ocasião, essa vem o número 8001, é o número da cor branca. É importante que usem a cor branca ou um fio de cor cru. Por quê? Porque com o branco ou cru não vai interferir na questão de correr o risco de desbotar a cor na pele. Uma agulha de tapeceiro, a agulha de crochê, essa minha são duas numerações, a 2,25 e a número 3. E também uma agulha, uma tesoura para cortar o fio. Primeiro ecopad, nós vamos fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Eu não conto com esse ponto, com esse laço que eu dou aqui inicial. Então, nós vamos fazer aqui 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 3, 4, 5, 6. Feito os 6 pontos, você puxa o fio. Esse fio depois você fecha ele. E a gente vem aqui no primeiro pontinho, na primeira correntinha, e faz um ponto baixíssimo. Feito um ponto baixíssimo, nessa segunda volta, nós vamos fazer 12 pontos puff. Por que ponto puff? Porque esse nosso primeiro ecopad é feito com ponto puff. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha para subir esse trabalho, 2 correntinhas, e vou fazer aqui, introduzir a agulha, puxei o fio, novamente no mesmo espaço, introduzo a agulha, puxo o fio, novamente, introduzo a agulha, puxo o fio. Feito isso 3 vezes, eu puxo o fio, passando por dentro de todos os laços, ficando apenas aqui, já estava na corrente, e agora eu fecho meu ponto. Uma correntinha de separação, e no mesmo espaço eu vou fazer um outro puff. Uma vez, 2, 3 vezes. Com as 3 vezes, eu laço, puxo por todos, ficando assim com 2 laçadas na agulha, fecho o meu ponto. Uma correntinha de separação, venho para o próximo, esse foi o primeiro, venho para o próximo e novamente, ponto puff. Isso eu vou fazer em cada espaçozinho desse, 2 pontos puffs, assim como eu fiz. Vai ficar o total, o fechamento da volta com 12 pontos puff. 12 pontos puff, 2 para cada ponto da carreira anterior. Eu vou vir aqui em cima da correntinha que eu fiz, ó, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Deixa eu passar os 2 pontos baixíssimo. Novamente, vou fazer 2 correntinhas. E agora, sobre cada ponto da carreira anterior, nós vamos trabalhar. Nesse primeiro, vamos fazer um ponto puff. 1, 2, 3. Lacei 3 vezes, fecho o ponto. Faço uma corrente de separação, novamente, um outro ponto puff. Vou fazer aqui um outro ponto puff, ou seja, eu fiz aqui um aumento de puff. Uma correntinha de separação. Para esse próximo, nós vamos colocar apenas um puff. 2, 3.
fecho o ponto puff, uma correntinha de separação. Venho para o próximo, aqui eu não vou colocar dois, venho para o próximo, e aí sim eu coloco dois puffs. Fiz um puff, uma correntinha de separação e mais um puff aqui. 1, 2, 3. E essa é a sequência dessa volta. 2, ou seja, um aumento, um ponto, um aumento, um ponto. Vamos seguir essa sequência até o final, sendo um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, ok? Terminada a nossa segunda volta, vamos vir aqui em cima da cabecinha da corrente, novamente um ponto baixíssimo para fechar essa volta, mais 3 correntes para subir. E aí, nesse primeiro aqui, nós vamos colocar apenas um ponto puff. Uma correntinha de separação, vem pro próximo. Um ponto puff. Temos 2 pontos puff separado, uma correntinha de separação. Há quem faça sem fazer essa correntinha de separação. Eu prefiro com a corrente. E agora aqui nesse próximo, nós vamos colocar 2 pontos puffs. Então, eu tenho aqui o meu primeiro ponto, uma correntinha de separação e mais um puff. Então, essa sequência é exatamente essa. Um puff, mais um puff sozinho e 2 juntos. Um ponto, um aumento. Aqui, novamente. Um ponto puff. Nesse próximo aqui. Mais um ponto puff. E agora, nesse próximo, nós fazemos um aumento. Agora, eu vou seguir a volta toda nessa sequência. Essa terceira volta é um ponto, um aumento. Um ponto, um aumento. Terceira volta, eu venho aqui em cima da cabecinha do terceiro ponto, do segundo ponto da corrente. Faço meu ponto baixíssimo. E agora, essa quarta volta vai ser somente ponto baixo. Então, eu faço ponto baixo, introduzo aqui no meio um ponto baixo, sob o ponto no meio. E assim eu sigo toda a volta em ponto baixo. Terminada a volta em ponto baixo, a gente corta o fio e já começa a fazer o próximo ecoped com outro ponto diferente. Esse em ponto puff, ele fica assim bem fofinho, por causa do pontinho puff, tá? Então, eu vou seguir aqui minha volta fazendo os meus pontos baixos e já retorno aqui com o finalzinho do arremate. Para arrematar agora aqui a volta, fazer um ponto baixíssimo, faço uma correntinha. Corto.
e puxa o fio. Agora, com a agulha de tapeceiro, você vem aqui atrás e vai escondendo o fio por dentro dos pontos. Puxa. E assim você vai colocando assim, trançando os pontos, o fio por dentro dos pontos, até uma determinada quantidade que você julgar necessário. Puxa e corta. Aqui você também vai passar com a agulha, que foi aquele fiozinho inicial. Passa aqui por dentro dos pontos puffs que fez na volta. Por dentro dos puffs, você vai escondendo o fio e vai girando. Até uma certa quantidade. Depois você vai e corta as pontinhas. E aqui está pronto o primeiro ecopad. Para o nosso segundo ecopad, nós vamos fazer novamente o anel mágico. E dentro desse anel mágico, vamos colocar 8 pontos. Já não serão 6. Nesse serão 8 pontos. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Feitos os 8 pontos baixos, puxamos o nosso fiozinho aqui do meio, central. Vem aqui em cima da cabecinha do ponto, primeiro ponto, e faço um ponto baixo. Nesse mesmo espaço, nós vamos colocar outro ponto baixo. Agora, eu vou usar um marcador e vou seguir agora com 2 pontos baixos sobre cada ponto de base. Na próxima volta agora, eu tiro o marcador e vou colocar aqui um aumento. Nesse próximo, eu coloco um ponto. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto. Então, essa sequência vai ser exatamente essa. Um aumento, um ponto. Um aumento, um ponto. Fazemos isso aqui por toda essa volta, até chegarmos aqui no marcador. Nessa próxima volta, nós vamos fazer um ponto baixo. Vou colocar meu marcador novamente. Um outro ponto baixo.
E agora, um aumento. Novamente, um ponto. Outro ponto. E agora, um aumento. Essa volta será toda nessa sequência. Um ponto, um aumento. Um ponto, um aumento. Final da nossa volta. E agora aqui eu tiro o marcador e vamos para a nossa próxima volta. Onde aqui nós vamos colocar... Eu vou iniciar com um aumento, porque eu não gosto que fique aumento sobre aumento. Então, eu vou iniciar aqui com um aumento. Coloco meu marcador. E agora eu sigo. Um ponto. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. Ou seja, é um aumento e 3 pontos. Agora, um aumento. Agora, um ponto e mais um ponto. Tenho os 3 pontos, venho para um aumento. Essa será a nossa sequência nessa volta. Um aumento, um ponto, um ponto, um ponto. Aí, um aumento. Um ponto, um ponto, um ponto. Ou seja, 3 pontos separados, um sobre cada ponto de base. E no quarto, um aumento. Agora, nós vamos para a próxima carreira, onde iremos fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base, ou seja, não teremos aumento nessa carreira. Então, é ponto sobre ponto. A cada espaçozinho, colocaremos apenas um ponto. Vamos seguir toda essa volta até chegarmos no nosso marcador. Ponto sobre ponto. Veja que só tem um pontinho para cada espaço do ponto de base. Minha volta, vou tirar o meu marcador. E agora, nós vamos fazer a volta de acabamento. Essa voltinha de acabamento, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, onde estava o marcador. Faço uma correntinha. E agora, eu vou voltar em ponto caranguejo. Para fazer o ponto acabamento, você pode usar o ponto que você quiser, seja ele siri, caranguejo ou qualquer um outro acabamento, picô, mas eu vou fazer em ponto caranguejo. Então, eu fiz a minha correntinha, vou vir aqui, ó, no próximo ponto e vou introduzir a agulha. Busco o fio, puxo e faço um ponto baixo. Venho para o próximo ponto, introduzo a agulha, busco o fio, puxo, ponto baixo. E assim a gente faz a cada ponto, sempre vindo para o ponto de trás. Essa carreirinha a gente vem seguindo, por isso que leva o nome de caranguejo, porque ele vem para trás. E ele vai ficando com esse detalhe aqui, o acabamento. Ponto sobre ponto, sempre no pontozinho de trás, a gente puxa um pouquinho o fio, para que ele dê essa dobrinha aqui. Se você não puxar, ele vai ficar meio que espichado, esturricado, depende de como você chama aí na sua região. Vou seguir toda a minha volta até chegar aqui no final. Da minha volta. Vou pegar uma tesoura. Corto. Puxo o fio por dentro dessa laçadinha da agulha. E agora, com a agulha de tapeceiro,
Você vem aqui por trás e vai escondendo o fio. E logo nesse comecinho aqui, para puxar o primeiro, que é para poder fechar a volta. E a volta tá pronta. Aí vem por trás e vem escondendo o fio, passando por dentro dos demais pontos. Um bom pedaço. E aqui está o nosso segundo ecopete. Vou arrematar esse fio. Está pronto o nosso segundo ecopete. Vamos partir agora para o nosso terceiro ecopete. Nós vamos iniciar também com um anel mágico. Vamos fazer aqui 3 correntinhas. E seguimos em ponto alto. Vamos acrescentar dentro desse anel mágico, vamos colocar 11 pontos altos, porque essas correntinhas já contam com 1, então vou ficar no total de 12. Vamos acrescentar aqui 11 pontos altos. Quatro, 5, 6, 7. Vou completar aqui os meus pontos altos para a gente continuar a nossa segunda volta. Lembrando que no total tem que ter 12 pontos. Agora eu vou puxar o fio, fechar o anel mágico. Vou vir aqui na cabecinha da corrente e faço meu ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, deixa eu apertar mais um pouquinho aqui o anel. Feito o ponto baixíssimo, eu vou fazer aqui agora mais 2 correntinhas. Para fazermos a nossa segunda volta. Essa segunda volta vai ser exatamente 2 pontos sobre cada ponto. Então, já tenho esse ponto aqui, que foi a correntinha inicial. Aqui, eu vou fazer novamente, onde eu subi o ponto. Esse aqui é um pouquinho complicado, porque é da correntinha, né? Tá, e colocar no cantinho certo. A minha agulha grossa. Fiquei com 2 pontos. E agora, sobre cada ponto, opa, eu sigo fazendo 2 pontos. No final dessa volta, nós temos que ter 24 pontos ao final da volta. Então, eu vou seguir fazendo os meus 2 pontos sobre cada ponto de base até chegarmos ao final da minha volta. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui na cabecinha do ponto da carreira anterior, né? É do começo dessa carreira. Vou fazer umas 3 correntinhas, para representar o meu primeiro ponto. E agora, a gente segue com um ponto, um aumento. A primeira volta, colocamos 12 pontos. Nessa segunda volta, colocamos 24 pontos. E agora, nós vamos colocar um ponto e um aumento, até chegarmos ao final. Então, fiz o meu primeiro ponto, vou colocar aqui mais um para fazer o aumento. E agora, no próximo, é só um pontinho.
Nesse próximo agora, um aumento. No próximo ponto, apenas um ponto. Agora, um aumento. Essa será a sequência de pontos até o final dessa carreira, onde nós vamos fazer um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Final da minha volta, onde eu completei toda a carreira seguindo a sequência de um aumento e um ponto. No final, completamos 36 pontos. Agora, eu vou vir aqui na cabecinha da corrente, fazer meu ponto baixíssimo. Vou fazer aqui 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz 10 correntinhas. Vou vir aqui para o próximo ponto. E faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Próximo ponto, um baixíssimo. Uma correntinha. Baixíssimo. E vou seguir toda a sequência dessa volta exatamente dessa forma, com um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Ao final, nós vamos ter dado uma volta de ponto siri por todo o trabalho. E quando chegar aqui, no finalzinho desse círculo, nós vamos colocar aqui nessa argolinha que formamos com as 10 correntinhas, vamos colocar aqui 14 pontos baixos. Colocando os 14 pontos baixos, fecharemos a nossa volta. Vou seguir aqui até chegarmos aqui no finalzinho dessa correntinha, que é quando colocarmos os 14 pontos baixos. Segue agora por toda essa volta com o ponto siri, que é um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um baixíssimo, uma correntinha, por toda a volta, até chegarmos aqui no final. Chegamos aqui ao final dessa volta. Como eu disse a vocês, completei toda em ponto siri, essa carreirinha. Preenchi o arco com os 14 pontos baixos. Agora, vou introduzir a agulha aqui e fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e arremato o fio. Agora, aqui com a agulha de tapeceiro, só é pegar e ir escondendo o fio aqui por trás com a agulha de tapeceiro. Tanto essa partezinha aqui, como essa aqui. E aqui ficou pronto os nossos 3 tipos de ecopad, né? Temos esse daqui só em ponto alto, com acabamento em siri. Esse todo em ponto baixo, com acabamento em caranguejo. E esse com siri tem o arcozinho, para quem gosta de pendurar, deixar penduradinho. E esse que é todo em ponto puff, com acabamento em ponto baixo. Esses nossos 3 ecopads, tá? De formas diferentes, para que vocês possam fazer e vender bastante kits de ecopad. No próximo vídeo, nós estaremos fazendo o passo a passo do esfregão. Muito obrigada e até o próximo vídeo.